Sejam bem-vindos ao nosso canal Valores e Negócios. Eu sou o Jonadab Carmo de Souza, um dos anfitriões aqui do canal. E estou aqui com o meu amigo, parceiro e comparsa, como ele gosta de dizer, Leonardo Santos, né, que também é anfitrião do canal. E hoje nós vamos falar de um tema, eu entendo, bastante interessante aí para você que é empresário, você que está começando um negócio, você que está pensando em começar um negócio, você que já está aí na sua carreira e é algo um pouco complexo, muita gente não conhece, muita gente não entende. Então, para mim, para quem tem esse entendimento, para quem precisa desse conhecimento, é um assunto aí importantíssimo. Léo, o que compõe esse SST? Quem é? Você, por exemplo, é um engenheiro de segurança do trabalho. Toda empresa tem que ter um engenheiro de segurança do trabalho? Como é que compõe esse sistema aí da segurança do trabalho? Então, uma empresa ela precisa ter esse sistema implementado, que pode ser através de uma equipe própria ou uma equipe terceira, dependendo do porte, tá? Então, aí sem querer ficar aqui citando normas e tal, porque o item tal, pô, eu acho isso um saco. Sim. O empresário também não quer saber disso, mas dependendo do porte da sua empresa, você pode ter uma consultoria externa, né? E sem aqui querer rotular o cara de saúde e segurança, o cara que vem aqui fazer avaliação, não. É uma consultoria que vai dizer para você o que você precisa e o que você não precisa. Dependendo do porte, você não precisa ter ninguém fixo, você não precisa ter um técnico. E aí, à medida que a empresa vai crescendo, né, você precisa ter um técnico, você precisa ter um engenheiro, você precisa implementar o SESMIT, pode ser no teu local de trabalho ali, pode ser fora. Determinadas situações precisa ter um médico, né, de segurança do trabalho. Vai ter que ter um médico para fazer os programas. Então, assim, você tem basicamente programas, os mais elementares, né, que você precisa. Todo funcionário ele vai precisar de um PPP, né? Que é o... Que é o PPP? Que é um perfil... Não, que você vê, eu não sabia se você estava... É o perfil profissiográfico, até hoje eu não sei falar essa palavra, profissional, que é basicamente um histórico de todas as atividades do cara e todos os riscos que ele está exposto. Isso é uma documentação. Então a empresa tem que ter esse PPP. Tem que ter esse PPP. Durante muito... Essa é uma informação também muito importante sobre o PPP. Eu não sabia que você não conhecia, por isso a minha surpresa. Então eu vou detalhar mais. Na realidade eu conheço um pouco, mas eu sei que tem muita gente que está assistindo a gente que não conhece esses termos e essa sopinha de letrinha. Que bom da tua pergunta, porque é um documento muito, muito, muito importante e tanto empresas como trabalhadores não têm a dimensão da importância desse programa. Tanto que hoje o PPP, que normalmente é um documento de uma folha ou duas, no máximo. E quem faz o PPP só antes de você... A empresa. Mas é o técnico, é o engenheiro, é o médico? Pode ser técnico de segurança do trabalho. Pode fazer o PPP. Tá? E aí, dependendo do porte, se tiver algum risco, tem que ter um médico para falar sobre a saúde do cara. Aí tem a gente pode falar com mais detalhes no outro momento, porque o PPP ele é muito importante. Eu já vou dar algumas informações que são muito importantes. O cara não se aposenta se ele não tiver. Sim. Entendeu? Eu hoje tenho muitas demandas na esfera federal contra o INSS, porque o cara tentou se aposentar. Quando foi ver no INSS, não tinha nenhuma informação sobre ele. Inclusive eu tô com um caso desse, inclusive já até te pedi alguns auxílios, né? A gente nem colocou para frente ainda, mas eu tô com uma situação dessa como advogado, né, no meu escritório de advocacia, de um cliente que ele trabalhou, ele trabalhou de 95 a 2008 como enfermeiro, técnico de enfermagem. Né, numa grande empresa de construção. Só esse período dele o INSS não reconhece esse período como especial, porque a empresa em nenhum momento, e eu acho que tem um códigozinho de recolhimento, alguma coisa que a empresa tem que fazer, que é um código diferenciado. Isso é muito comum. E aí ele não está conseguindo se aposentar por causa disso, porque o INSS não reconhece esse período como um período especial de As pessoas não têm ideia da dimensão que é, da importância. Tanto é que agora, através do E-Social, esse documento ele não é mais físico, ele é eletrônico, o governo está exigindo, e qualquer trabalhador tem direito a acompanhar o seu. Então, você que é, né, trabalhador, legal, ótima informação. Já acompanha. E acompanha por onde?
pelo sistema do E-Social, que é muito simples. Não, mas o trabalhador tem acesso ao sistema do E-Social? Tem acesso, ele pode criar um perfil no gov.br, ele pode ter acesso. É muito fácil. Cara, a gente pode fazer um vídeo demonstrando dele. É, legal, isso mesmo. É muito fácil e o trabalhador não tem noção de como esse documento é importante. Por isso que agora o governo está exigindo que seja digital, que seja online, que as empresas façam, pelo volume de processos que o INSS tem. Interessantíssimo. Muito bom. É muito comum. Esse exemplo, eu tenho vários, assim. O cara era motorista de ônibus. Aí ele tá lá reivindicando, porque na época os ônibus não eram tão confortáveis como são. Aí o cara diz, olha, eu tenho direito à aposentadoria especial por causa de vibração. Não tem nada sobre ele. Aí sabe o que acontece? Ele pede perícia. Vão lá e chamam o Leonardo. O Leonardo vai lá fazer a perícia. O Leonardo vai na melhor das intenções de fazer a perícia. Só que, cara, tu acha que no ano de 2023 a empresa tem um ônibus de 95? Não tem, impossível, né? Se eu fizer, aí, não precisa ser técnico. Isso? Se eu fizer uma avaliação hoje, tu acha que vai transferir os valores da época? Não vai. Entendeu? De forma alguma. Aí esse cara provavelmente ele não vai conseguir provar que ele tinha direito à aposentadoria especial. Mas aí você como ali perito naquele momento, você avalia a situação atual. Você Sim. Exatamente. Não tem como você fazer nenhuma conjectura ou projeção do que estava no passado. Você vai dizer, não, esse cara não tem direito. Isso quando o juiz permite que eu faça. Entendi. Quando ele diz assim, um direito do cara fazer a prova, vamos fazer a avaliação no dia que está hoje. Porque tem casos que o juiz ele já fala, tendo em vista que a empresa não tem um ônibus de 95... que é Código de Processo Civil, não vou ofender um advogado citando aqui o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil fala que a perícia pode ser indeferida quando a verificação foi impraticável. Vai ser prejudicada, não tem como. Né? Então, assim, o cara sofre na reta final da vida para conseguir. Aí ele vai, sabe o que esse cara vai dizer? A culpa é do Brasil, a culpa é do Lula, esse país é uma M, é o Bolsonaro. Ele vai dizer isso, mas por quê? Ele não acompanhou um documento simples. Olha quanto tempo a gente está falando do PPP. Sim, verdade. Só do PPP, você que é funcionário. Mas assim, cara, vamos gravar um vídeo ensinando o pessoal a entrar nesse PPP aí, a acompanhar o PPP, que já vi que a importância dele é muito grande. Eu nem ia falar isso tudo, mas pela tua expressão eu vi que a gente nunca tinha falado sobre esse assunto. Sim. Cara, é muito importante e as pessoas não têm dimensão. Não é verdade. Pro empresário, o custo do PPP... Mas o empresário, agora uma dúvida aqui. O empresário que não recolheu esse período do cara como um período especial, ou com insalubridade e tudo mais. Ele faz um PPP fidedigno? Eu quero dizer o seguinte... Na verdade, quem faz o PPP é o técnico, é o profissional de segurança. Mas tem como do empresário falar, cara, eu não quero pagar insalubridade para esse cara, então você não coloca. Como é que funciona essa relação, só para entender? Tu tá querendo insinuar que existe algum tipo de... Não, é só uma dúvida mesmo, porque na prática vai acontecer. Muitas vezes você vai pedir um PPP e aí esse PPP o cara vai ter o direito. Não vai refletir a realidade do que realmente aconteceu. Eu vou ter que dizer um exemplo. Você está me dizendo que o cara me contratou e eu vou dizer para ele que, Jonas, nesse caso aqui, o cara vai ter direito à aposentadoria especial. Sim, é isso aí. Então você acha que tem um recolhimento a mais? Tem um recolhimento a mais. Tudo mais. Isso. Tem algumas saídas para isso. Você, como profissional, não fazer o jeitinho, ou você sugerir, cara, se a gente... Que aí entra a questão do número. Sim. Olha, aqui você vai ter que recolher. Mas existem formas de você tratar o ambiente de forma que o cara não tenha o direito. Sim. Essa é a saída legal. Entendi. Não é dar jeitinho, não é sonegar. Entendi. É você propor, cara, ele tá com um ambiente barulhento aqui, tem ruído. Desse jeito ele vai ter direito. Você tem tantos funcionários, você vai pagar tanto de insalubridade, você vai pagar tanto aqui de fator acidentário, de fator da previdência do cara. Os teus... Tá tocando direto aí, né? Aqui é assim, gente, é ao vivo, o telefone toca direto, porque a gente é requisitado mesmo. O cara, você mostrar pro cara que ele vai ter uma redução nos fatores que ele vai pagar, é uma forma de você manter o ambiente dentro e não ter que... mas na prática, você não acha que o cara vai lá e diz que não tem e faz isso errado?
Cara, eu não posso falar pelos outros, mas, sei lá, se fosse a minha opinião, que eu acho que deve acontecer. Entendi. Não, porque a minha preocupação, até nesses casos, por exemplo, Você acha que existe advogado mau caráter? Eu acho que existe contador, acho que existe engenheiro, civil, mas a gente trabalha com valores aqui, né? Não... Eu ia falar ministro, mas não vou falar não. Não, mas pelo amor de Deus, cara, tá tão difícil já a vida crescer com o algoritmo, a gente vai falar mal dos ministros ainda, não. Assim, a gente explica valores, né, cara? Você não precisa só negar. Arruma uma forma de reduzir, pô. Arruma uma forma do cara não pagar. Entendeu? Uma forma legal do cara não pagar. É o que eu tô achando interessante, que é muito legal esse acompanhamento do funcionário, né, em si. Lógico, assim, eu sou muito pró-empresa, eu sou muito pró-empregador. Eu acho que tem coisas que são, algumas exigências realmente que são desnecessárias, mas tem os direitos também, né, cara? Então os direitos têm que ser respeitados, independente, gostando ou não, querendo ou não, os direitos têm que ser respeitados. Então se o cara tem direito à aposentadoria especial, que a empresa pague para esse cara, né? É o que eu vejo muito, é a empresa não saber dar preço, cara. A empresa não sabe precificar a mercadoria, ela não sabe precificar o preço do serviço. Aí esses custos aí, o cara não embute no custo, no preço dele. Então ele começa a ter que sonegar um monte de informação, ou sonegar tributo, ou sonegar alguma coisa, porque isso aí. Ele não soube precificar. Eu vejo que é uma via de mão dupla. Os profissionais de segurança, insisto, precisam mostrar esses números, porque muitas das vezes, Jonas, você não vai aumentar o custo do seu produto. Se você arrumar uma forma de tirar de outro lugar, como exemplo que eu dei, insalubridade, periculosidade, vamos enclausurar uma máquina, vamos reduzir gasto com EPI, entendeu? São medidas simples para você implementar, e o cara, de repente, ele não vai precisar sonegar, ele não vai precisar... É isso que a gente está estimulando. Por isso o nosso canal é Valores e Negócios. É isso que a gente quer estimular. Você tem os dois documentos assim, previdenciários mais importantes, que eu ia falar antes até da gente detalhar o PPP. O segundo é o LTCAT, né, que é o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. É um documento previdenciário que a conclusão dele, de forma muito resumida, o cara não tem direito à aposentadoria especial, ou o cara tem direito à aposentadoria especial. É um laudo. Então, assim, se você contrata um engenheiro ou um técnico de segurança do trabalho, uma equipe, um médico do trabalho, que seja, para você organizar a tua empresa no sentido de vou fazer o PPP de todo mundo, que você faz de forma bem rudimentar uma vez só, o PPP uma vez só, a não ser quando o cara muda de local ou tem alguma mudança na empresa, sei lá, tem uma máquina nova, aí precisa atualizar, avaliar de novo. Avaliei e não mudou nada, beleza, mas atualiza. Mantém LTCAT e PPP ali, cara, e o custo disso, em virtude de uma ação judicial, com certeza, que você paga uma vez no ano. Para quem é técnico de segurança do trabalho, cara, é um trabalho que tem recorrência. Sim. Cria uma planilha. Eu fiz um LTCAT uma vez pro Jonas. Ele vai precisar de novo, a formatação condicional, daqui a um ano você liga para ele. Isso aí. Pô, aí o cara passou um ano sem problema nenhum. Tu acha que ele não vai fazer de novo? Cara, aí entra a questão do número. A gente fez aqui, ficou certinho. Vamos só atualizar, cara. Aí como você vai só atualizar, dá um desconto, cobra mais barato, já tem as informações. E hoje tem a obrigação do e-social, né? Aquilo que a gente, inclusive a gente já falou, a gente tem um vídeo aqui, foi entrevistado o Leandro, né? Então deve entrar um card aqui, a gente também falou sobre esse assunto sobre o SST, né? Mas num outro enfoque. Então, assim, tem essa obrigação hoje do e-social, anualmente, você atualizar essas informações, né? Anual, ou como é que funciona essa... De forma bem resumida, se rudimentar. Anual ou quando tem alguma mudança. Entendi. Então vamos supor que você tem aí um comércio de bairro, tua estrutura é a mesma há muito tempo, você não expandiu, muito pelo contrário, às vezes quando você muda, você melhora, porque à medida que as máquinas e os equipamentos vão melhorando, né? Se tinha vibração, tem menos vibração, fazia barulho, faz menos barulho. O exemplo do ônibus é um, né? O ônibus hoje, os ônibus são mais confortáveis do que antes, né? Fazem menos barulho e tal. Tem muita reclamação de ônibus antigo por causa do barulho do motor, ficava do lado do cara. Hoje, você vê que são assuntos que permeiam aqui a minha realidade, né? Então, são documentos que são anuais para o empresário. Isso não vai ser um custo excessivo, porque uma vez só no ano.
Para um profissional de saúde e segurança, é um trabalho bom porque tem recorrência. Você cria uma carteira de cliente, cara, tu atende o cara todo ano. Você tem cliente ali todo mês, né? Dependendo da atualização das coisas. E aí, citando também os documentos mínimos para quem está começando, né? Os documentos mínimos para quem está começando. PPP e LTCAD, que são previdenciários, né? PGR e PCMSO, que são legislações trabalhistas. Cara, fazendo isso, você já tá... a gente vai dar um corte pro amigo, ele resolveu vir agora deixar a conta de luz. Aí. E não satisfeito, não percebendo que a gente tá gravando, ele tá... Eu vou ter que falar pra ele sair dali, senão... Vai lá pegar a conta de luz com ele, pô, mais fácil. Obrigado. Então, a documentação mínima que o cara precisa hoje, não vou dizer nem fazer, Jonas, mas se preocupar em buscar uma consultoria para saber, cara, preciso ou não, são 4. Eu listaria 4 documentos. PPP, que a gente estressou, nem era o objetivo, mas a gente estressou. PPP e LTCAD, que são documentos previdenciários. Tá? Cara, faz um laudo. O LTCAD é laudo técnico de condições ambientais de trabalho. Faz um laudo técnico para dizer que que o trabalhador não tem o direito à aposentadoria especial. E o PPP do cara que sem isso ele não se aposenta. O custo disso é irrisório perto dos problemas que você pode ter. E outra, auditor fiscal do trabalho, ou qualquer fiscalização que você tiver, o cara adora ver papel. Né? Se ele vê você lá... E nessas suas perícias que você tem feito, você já até contou um caso, né, de que você... identificou realmente, deu o exemplo do ônibus, e nos demais casos, assim, você ainda consegue identificar alguma insalubridade naquele período, ou periculosidade, para ensejar uma aposentadoria especial para o cara? Ou não? Nesses casos, a maioria, porque normalmente são situações ocorridas há 10, 20 anos atrás, né? Sim. Na maioria dos casos, o seu laudo tem sido favorável na verdade, ao empregado, ou você tem encontrado bastante dificuldade por essa mudança bem de equilibrado, ambiente? Tá bem equilibrado porque, assim, eu tenho questões que, de fato, não consigo trazer a realidade de 20 anos atrás, tá? Mas eu tenho casos que, às vezes, o cara trabalha num local que não mudou muito, tipo, o cara trabalhando numa marmoraria. A máquina de corte é a mesma, entendeu? Não tem... Então, a empresa só não fez. Ela provavelmente vai ser penalizada por isso, né? Mas eu consigo ir lá e fazer uma avaliação de ruído, fazer uma avaliação de poeira, porque as pedras são as mesmas e a máquina de corte é a mesma. Né? A empresa vai ser penalizada, talvez, ali do mesmo jeito. Mas nesse caso era uma ação contra o INSS. Contra o INSS. Sim, entendi. Tem as dificuldades ali do meio, porque normalmente o cara não processa a empresa, ele processa o INSS. Isso, aí a empresa não deixa entrar, porque ela não está no polo passivo. Aí tem toda uma discussão. Mas consegue, pelo menos, um ambiente, para a gente que é profissional de segurança do trabalho, o ambiente ser similar, o Código de Processo Civil ele admite a prova por similaridade. Isso. Então o direito admite, né? E aí a gente consegue. PPP, LTCAD, documentos previdenciários. Documentos mínimos trabalhistas. PGR, que é o antigo PPRA, a galera, né, já deve ter ouvido falar. É o PGR, que é o sucessor do PPRA. E o PCMSO, que é um programa de controle médico. É o programa de gerenciamento de risco. Então, se você se preocupar ali minimamente com esses 4... E o PCMSO é Programa de Controle Médico, Saúde Ocupacional. Que, por razões que são evidentes, tem que ser elaborado... Por um médico. Médico. E aí você médico do trabalho, né? Médico do trabalho. Especialização, né? Que na prática, assim, existe uma parceria muito grande, novamente... de forma também bem rudimentar. O médico do trabalho ele não é muito de ir no local fazer as avaliações que o PGR às vezes exige, né? Então, normalmente técnicos e engenheiros fazem PGR, dão para o médico. O primeiro é o PGR, ele que vai dar base para o PCMSO. E aí o médico faz o PCMSO. Com base no PGR, com base no PGR. O engenheiro então tem essa dobradinha, médico, engenheiro, técnico, para fazer esses 2 programas. Dependendo do tamanho do porte, você não precisa. Mas, cara, se você não precisa,
faz um documento dizendo que você não precisa. Nem que você contrate o cara uma vez só. Vai dizer que não precisa. Dizer que não... Agora, vamos falar de... O cara, o empresário chegou, a cara tá abrindo a empresa dele, o negócio dele. Vamos falar de custo, né? Você falou até muito bem de demonstrar os resultados. Vamos economizar aqui, aí a gente muda aqui, faz um investimento aqui, economiza ali e tal. Mas o cara começou agora, o que é isso? O que isso é de valor? Para o cara entender, de qual é o custo disso, mais ou menos, de mercado, assim, como é que está o mercado disso? Então, eu preciso fazer esses 4 programas aqui para minha empresa, o que é isso? Qual é o custo para o empresário hoje? O mercado, vamos me xingar, falar de preço. Só para a gente ter uma ideia de... Mas em linhas gerais, se é cobrado pelo número de vidas, sim, tá? Porque quanto mais pessoas, mais dificulta o trabalho, as avaliações, né? Mas aí tem toda uma questão, à medida que você aumenta o número de funcionários, você começa a tratar com um grupo homogêneo de exposição, que agora tem um outro nome, é grupo de exposição ocupacional, que na prática é a mesma coisa, mas você... Vai falar que eu vou gourmetizar o negócio, não, mas é você pegar assim, tem todo mundo que está ali num lugar. Eu consigo tratar todo mundo da mesma forma, porque aquele ambiente... É como se fosse um só, né? Eu posso fazer um só, por similaridade, né? Agora saiu similaridade. Né? Agora saiu a similaridade. O início é difícil, mas depois vai. Né? Então, à medida que a empresa vai aumentando, por razões que são evidentes, o preço vai aumentando. Mas um PPP, cara, dependendo da simplicidade, você parte ali de R$50 por funcionário. Por funcionário, entendi. Uma vez no ano. Então, mas você não só tem o PPP, você tem o LTCAT, PGE. Vou chegar. Então. Eu vou falar para os haters, vamos xingar agora. Então, mas para você não dar o valor unitário para as pessoas discordarem e tal, assim, qual o custo? Eu tô aqui, minha empresa, cheguei, tem 5 funcionários. Qual é o custo desse pacote aí, eu e como empresário, o que eu tenho que pagar? Cara, não é botando preço no seu serviço, nada disso. O que o mercado me atrevo a dizer que você não vai gastar aí de 1.500 a 2.000 no ano. No ano. Para você não ter problema com as legislações trabalhistas e previdenciárias. Sei que os haters vão me xingar, mas não tem problema. Se não fosse para arrumar problema, eu não vinha para a internet. Caralho, o maluco é brabo. Tá certo. Verdade, entendeu? Verdade. Você vai passar ali, R$50 um PPP, um funcionário que não tenha exposição. Cara, para você faz um documento dizendo que o cara não tem. Um PGR também, de uma empresa que não tem avaliação para fazer. 4 a 5 funcionários. Cara, no escritório de advocacia ele precisa desses programas? Assim, o cara só tem a cadeira, um computador e... Precisa de um programa dizendo que não tem. Inclusive, se você não tem... um programa para dizer que não... Se você tem lá os seus escritórios, se você não tem esses programas... Entendi. Então tem que fazer, né? Tem que fazer. O problema é que escritório de advocacia é difícil um escritório processar o outro, né? O advogado processa o outro? Processa. Processa? Eu não gosto, né? Mas eu nunca processei outro... advogado, mas tem. Mas eu já fui processado por os advogados. Então... um funcionário... E aí entra essa coisa da cultura, né? O funcionário vai sair do escritório de advogado... Mas eu já tive, tá? Eu já tive uma secretária que ela disse que ela limpava banheiro do escritório. Olha aí o exemplo. E ela disse que ela queria insalubridade, porque tem a súmula 448, ao falar de banheiro de grande circulação. Então, como o escritório era um escritório grande, ela dizia que limpava o banheiro de todo mundo. Olha o tipo de problema que o cara teve. Então... Eu acho que vale a pena. Mas aí você foi favorável a ela, ao empregado? Cara, nesse caso eu acho que não. Eu não me lembro de todos os resultados, né? Mas agora deixa eu fazer outra pergunta. Uma primeira que você não respondeu, que você falou que o cara contratar uma consultoria, o cara abrir meu CNPJ. Eu já preciso. Não, você mandou o cara contratar uma consultoria. Não, mas foi a primeira coisa ele contratar uma consultoria. Abrir meu CNPJ, não tenho empregado, não tenho nada. Vou falar numa linguagem então que você... Vai. Não, pode perguntar. Abrir meu CNPJ, não tenho empregado, não tenho nada. Sou eu, lá na minha casa, no meu escritório, ou tenho um escritório e tudo mais. Eu preciso desses programas? Faz um documento dizendo que você não precisa. Mesmo eu não tendo empregado? Vou te dar o exemplo do MEI. Sim. Você fala muito para MEI, vou te dar um exemplo do MEI. O MEI tem lá uma declaração própria, declaração de inexistência de risco. Sim. Que você que é MEI pode fazer por sua conta de risco mesmo. Sim. Cara, contrata um profissional de segurança que vai te cobrar ali 150 reais no equivalente ao PGE, só para fazer uma declaração e assinar e dizer que você não tem. Entendi. E aí você vai estar em dia com a tua legislação. Sim. E não vai ter problema se chegar uma fiscalização, alguma coisa, se você for questionado. Cara, tem um técnico de segurança do trabalho que teve aqui. Por quê? O MEI pode fazer esse DIR, declaração de inexistência de risco? Pode. Mas tu acha que um padeiro
um comerciante, ele tem competência técnica para falar que não tem risco? Não, inclusive o MEI que tem funcionário, né? Hoje o MEI MEI que pode tem ter funcionário. um funcionário, né? Então ele... Cara, Mas é interessante, eu vi você falando no vídeo que o MEI o MEI não precisava do PGR. O MEI não precisa do PGR. Não precisa. Mas ele precisa do PPP e LTCAT, PCMCO? Não. Olha só, vamos supor que a pergunta era se o MEI precisava. A pergunta Isso. no vídeo que você está citando isso. era se o MEI precisava de PGR. PGR, não, tem um item na norma que fala especificamente que não. Mesmo que ele tenha empregado? Agora, se ele tiver. Não, ele pode fazer a declaração de inexistência de risco. Ele tem que fazer a declaração de inexistência de risco. É isso aí. São documentos diferentes. Por isso que aí você não gosta da minha resposta, contrate a consultoria. Irmão, só contrata o cara só para fazer o documento certo. Entendi. Porque PGR não precisa. Não precisa. Entendi. Mas precisa fazer a declaração de inexistência de risco, que é um documento diferente, que é muito simples, que é uma folha, e o cara, assim, um técnico de segurança faz. Quem é técnico de segurança do trabalho, de novo, vende isso, cara. Com certeza você tem um monte de amigo MEI, só pra... É um produto barato, baixo custo, que você ganha na quantidade. É isso aí, nós somos 14 milhões de mês, né? 14 milhões de mês é 100 reais. Porra. Vamos dizer que... dá o dinheiro, né? Entendeu, cara? Então é isso. Mas você, quando eu falo para você, contrate uma consultoria, consegue perceber a diferença nos documentos? A consultoria, ela vai ter um custo, cara, ínfimo, perto da resposta que ela vai te dar. Aqui tu não precisa do PGR. Aí, não preciso do PGR. Aí, continuando no vídeo que você está citando. Sim. Não preciso do PGR, mas trabalho numa outra organização que precisa. Você, como MEI, tem que ficar atento que você não precisa, mas cobre do teu contratante que ele precisa te incluir no PGR dele. Que foi a questão do vídeo. A questão lá do vídeo, da PGR, né? Então, você ter um cara para você ligar. Entendi. Tô numa situação aqui. Na verdade, eu queria ajudar o pessoal de casa aí para eles não precisarem contratar ninguém. Você já podia, a consultoria é sua, você é o consultor, você é o perito aqui, já ensinava a galera, mas acho que você já trouxe bastante conhecimento aí pro pessoal. Sim, né? Até para finalizar, para o vídeo não ficar longo, né? Eu sei que hoje a gente está numa cultura do faça você mesmo. Isso aí. Mas eu defendo bastante que sozinho você vai mais rápido, e vai mesmo. Mas com uma boa equipe, você vai mais longe. E, cara, o custo é ínfimo perto das respostas que você pode ter. A questão é o problema na próxima curva, né? É o problema que a gente não está enxergando e aí você acha que vou fazer sozinho, vou fazer de qualquer maneira, vou fazer... Sim. E falo muito para MEI também. A gente não... Contrate aí o Leonardo, contrate a consultoria. Cara, é só para fazer uma declaração de que você não tem. Você não tem o risco. Ou se você precisa... para fazer no tamanho certo da tua empresa, aí questão de redução de custo, você não precisa fazer certas avaliações. E hoje, né, cara, hoje com o e-social, o fiscal antigamente ele tinha que ir à tua empresa para pegar as informações, né? Ele entra no sistema hoje, acredito que já tem até um alerta lá se der alguma coisa, alguma falta de informação. É porque são tantas empresas, né, cara, tantos CNPJ que não dá pro cara olhar tudo. Sim. Ele deve fazer aí uma amostragem aí, ou ter uns requisitos de tamanho de empresa e tudo mais. Mas a informação já é automática, né, cara? Vai pro eu trabalho na empresa que a gente foi multado por PCD e jovem aprendiz. E o fiscal nem foi lá. Porque ele olhou no sistema, você tem tantos funcionários, cadê tantos jovens aprendizes você não tem, então você recebe uma multa por causa disso, entendeu? Então, multou sem lá. Que é um absurdo, né? Essas são uma das obrigações que eu acho absurdas. Mas é muito importante você falar da multa por várias questões. Primeiro, para o empresário, para o empregador que está em casa, saber que estão multando. Sim, e multa. Ele fala, você está falando de multa para me dar medo. Não, multa. Mas não está multando. Multa. Não. Então, falar que existe. Mostrar até erros nossos, assim, que, a gente está falando uma coisa que a gente aprendeu, infelizmente, da pior forma, foi errando. Então, perfeito. Você que está em casa, faça para você não receber uma multa. É isso aí. Né? Se você tem um número determinado de funcionário, contrate jovem aprendiz, contrate o PCD. E se você não tem, informe que você não tem, informe que você não precisa. Cara, Jonas, olha, muitas pessoas perdem pelo simples fato de não informar. Muito comum na Justiça do Trabalho. Tá? O cara recebeu equipamento de proteção, ele assinou que recebeu, ele confessou que recebeu,
mas não tinha descrito na ficha de EPI dele o CA, que é o Certificado de Aprovação do EPI. Para ser considerado EPI, precisa ter o certificado de aprovação. Caramba, olha, NR6. NR6. Cara, acontece muito. O cara ganhar um adicional de insalubridade. Não, e tem muito perito, né, que a gente até conversou sobre isso, que o cara faz só pelos laudos, só pela ausência, né, ele nem pode até ir lá identificar que o cara recebeu, que o cara usou, como você falou, que não sei o quê, que não tinha o risco ou por algum outro motivo, mas não entregou o laudo, às vezes o próprio juiz, né, ele já tem esse entendimento e por mais que o perito diga uma coisa contrária, ele fala, não entregou, não tem o CA aqui, eu entendo que esse documento não é válido. O cara, ele faz um cruzamento muito simples, tá? Muito simples. PGR, ruído. A empresa reconhece, avalia, são as etapas de avaliação, antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. O cara olha lá, na etapa de avaliação, ruído, 87 decibéis. A empresa confessou que tem ruído. Como é que ela controla? Tem que entregar o protetor auricular. Ela entregou? Entregou, tá aqui assinado, o cara recebeu. Cadê o CA? Como é que eu confiro a atenuação desse plug que o cara tá dizendo? Porque o cara, ele não tem competência técnica para avaliar se o CA é válido. Entendi. Se aquele equipamento é um equipamento, se o cara entregou lá um plug qualquer. Entendi. Entendeu? Então, o que vai dizer é o CA. É um cruzamento muito simples. O cara cruzou lá, viu que não tem CA, não, esquece. Ele vai dizer que a atividade, porque a NR15 fala até, né, depois passou de 85 e insalubre. Então é um cruzamento que a gente faz direto. Entendi. É muito fácil, simples de fazer. E o cara às vezes se perde, por quê? Porque ele não fez uma ficha de EPI corretamente. Não, chama um técnico. Depois você está falando, batendo sempre na importância da consultoria, né? Nem que seja pro cara para dizer que você que não precisa daquilo que fazer não tem. Né? Cara, olha só, eu sei que você não tem, tá? Mas essa ficha aqui, eu já fiz isso prestando consultoria. Essa ficha aqui, ó, não tem o número do CA. Se esse cara entrar na justiça, aí eu não vou falar isso nos púlpitos, né, das empresas. Eu vou falar isso com o empresário, com o empregador. Sim. Se esse cara sair daqui, entrar na justiça e falar que ele não recebia EPI adequadamente, tu tá lascado, mano. Você tá certo, tu tá fazendo certo, mas tu pode ter um passivo só... Eu te dou até o modelo. Eu canso de dar modelo de ficha de EPI. Aqui, ó, tem um campo CA. Faz o cara escrever, não o teu técnico, exemplificar aqui, explicitar o número do CA e faz o cara assinar. Isso te dá um respaldo, meu irmão. Tu não tem noção de como isso dá problema. Bom, Léo, muito obrigado pela aula, né? Você que chegou até aqui, já curte aí, já compartilha, já ativa o sininho aí para os próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.